Mas vamos pensar um pouco na palavra de Deus? Amém? Você abre a sua Bíblia comigo num livro do Velho Testamento, no livro de Ruth, no capítulo de número 1, e nós vamos pensar um pouquinho sobre o que esse livro nos ensina. Vamos ler os versículos de número 1 até o versículo de número 5. E se você puder deixar a sua Bíblia aberta, eu agradeceria você, porque depois nós vamos olhar outros versículos. Livro de Ruth, é nessa hora que a turma fica apertada, porque quando o livro é pouco lido, ninguém sabe onde ele está, mas ele está aí, entre Gênesis e Apocalipse. Você se vire, peça carona a alguém. Se tiver alguém perto de você, você fala, me ajuda aí, porque senão eu vou ficar difícil aqui agora. Ah lá, tem gente que está no Novo Testamento, eu estou vendo pelo tanto de páginas da Bíblia, é velho, volta, é lá atrás, viu? É lá atrás, vou te dizer onde é que é também não, você aprende aí com alguém. Mas vamos lá, vamos ler aqui o texto. Aqueles que estão visitando, brincadeira, viu, gente? Nós não esperamos que você tenha familiaridade com a Bíblia, mas aos da casa a gente espera, viu? Esse pessoal que se chama de crente aí já tinha que saber. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 1 até o versículo 5. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. O nome de uma das mulheres era Orfa e o nome da outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus filhos e de seu marido. Senhor, essa é a tua palavra e nós precisamos ouvir a tua voz. Precisamos que o Senhor coloque a tua palavra nos meus lábios para eu falar aos teus filhos, e que eles tenham ouvidos para ouvir, e que o Senhor, através do teu Espírito, nos transforme, para a honra e para a glória do Senhor. Queremos ouvir a tua voz, precisamos ver e ouvir o Senhor hoje à noite, no nome de Jesus, amém, amém. Queridos, a maioria de nós aqui hoje, pela misericórdia de Deus, passamos até hoje pela nossa vida sem ter que enfrentar algumas situações. Eu disse alguns, um número talvez grande, mas talvez alguns tiveram que realmente passar. Mas, por exemplo, a maioria de nós, fomos isentos de viver um período de guerra. Nós não sabemos o que é ter uma nação invadida, o que é ter que pegar em armas para defender a nossa própria sobrevivência, o que é ter que viver entrincheirado para defender aquilo que nós mais prezamos dos nossos inimigos. Deus até agora nos livrou, a maioria de nós, desta situação. Nós sabemos o que é dor e sabemos o que é tristeza, mas a grande maioria de nós não sabe o que é viver sem esperança, porque dor e tristeza é uma coisa, é você perder, como a família dos irmãos ali, eu me refiro respeitosamente a vocês, perderam alguém que amavam, vai doer o coração, vai ficar o espaço que era preenchido pelo amor desta pessoa, mas eles têm esperança de serem abraçados por uma comunidade de amor como essa, esperança de que um dia eles estarão com esse amado lá na eternidade, vivendo juntos, diante de Deus. Nós temos esperança, dor momentânea. Nós não sabemos o que é viver num lugar onde a esperança já se tornou apenas uma memória. Nós não sabemos o que é viver num ambiente onde a esperança, ela é tão pálida que nós não conseguimos perceber. Nós não sabemos o que é isso. Por mais difícil seja a sua situação e a minha, nós sabemos que nós temos algo a nos agarrar. Pode estar distante, pode não estar tão claro, mas nós sabemos que nós temos algo que pode nos tirar desse lugar, e isso é esperança. Assim como a dor. A Bíblia diz que ela pode durar uma noite, mas a alegria, o refrigério,
a restauração vem pela manhã. Amém, queridos? Não só essas 24 horas do dia, mas a manhã da interferência de Deus. Então nós não sabemos o que é viver em absoluta e total desesperança. Deus até agora nos livrou disso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós não sabemos o que é viver numa escassez absoluta de água. Talvez alguns aqui vieram de regiões onde havia seca e seca prolongada. Mas nós não sabemos o que é ter que viajar talvez 30, 40 quilômetros para pegar água. Nós não sabemos o que é racionalizar a água no ponto de não termos com que matar a nossa sede. Ou ver uma criança morrendo porque não tinha uma gota de água para colocar na boca. Nós não sabemos o que é o seio de uma mãe que amamenta secar, porque ela não tinha nada para colocar na sua boca e amamentar o seu filho. Seu corpo já não produzia mais. A seca absoluta da terra se tornar infértil. A maioria de nós não sabe o que é isso. Nós sabemos o que é ter vontade de beber um suco geladinho. E dizemos, estou morrendo de sede, não é assim? Você está muito longe de morrer de sede. Você não sabe o que é ficar perto de morrer de sede. Você não sabe o que é a sua língua se apegar ao céu da boca, porque já não existe mais saliva. Graças a Deus por isso. Nós não conhecemos isso. E nós também não conhecemos a fome. Nós conhecemos a vontade de comer, ou a falta momentânea de algo. Eu costumo contar para as pessoas quando eu tenho um pouco mais de intimidade, então vou me aproximar de vocês aqui. A minha mãe veio de uma família muito, muito rica, mas ela inventou de casar com meu pai, que tinha a pele mais morena do que a minha. Hoje a minha está difícil de achar a cor, porque eu tenho partes morenas e partes brancas, né? Então eu estou assim. Mas meu pai tinha a pele mais morena do que a minha, e a minha mãe foi deserdada. E nós passamos muita dificuldade. Quando meu pai morreu, então, e essa é a parte da intimidade que eu quero contar para vocês. Eu tinha 10 anos de idade, e a minha mãe foi uma guerreira. Ela está viva ainda, mas nesse momento da nossa vida. E eu me lembro, quando a minha mãe chegou à tarde, a gente, naquela época, chamava de uma merenda. Merenda era o lanche da tarde. E ela chegou e gritou no quintal. A gente tinha chegado da escola e estávamos brincando no quintal. E ela tinha conseguido comprar um vidro de maionese. Maionese. E ela passou maionese no pão para a gente poder, pela primeira vez na minha vida, eu tinha 10 anos de idade, eu comi maionese. Eu ganhei de presente de Natal, porque ela não deixava passar sem alguma coisa. Eu ganhei uma lata de leite condensado, foi o meu presente de Natal. Ô gente, e é de rir mesmo, mas naquele dia pensa numa festa. Que ele deve ter durado um mês, aquele leite condensado. Você olhava para ele, passava o dedo e punha na boca e guardava. Nós não sabemos o que é fome, querido. Isso não é fome. Isso não é fome, porque nós tínhamos, bem ou mal, com que encher o nosso estômago. Nenhum de nós, graças a Deus, sabe o que é passar semanas a fio sem ter o que comer. Do corpo já não aguentar mais. Não é mais o desejo e a birra, a manha que os meninos fazem, eu não gosto de brócolis. Não é isso. É realmente as panelas estarem vazias, as prateleiras vazias, não haver mais vestígio de alimentação. Nós não conhecemos isso, mas nós estamos diante de um texto que fala da dor, do perigo, do estrago que causa a fome. Mas aqui esse texto é muito significativo. E eu gostaria até de me atrever a te pedir para fazer algumas coisas na sua Bíblia. Enquanto eu for falando com você, eu vou tentar ser o mais breve por causa do nosso tempo. Mas esse texto é riquíssimo em simbologias. Nós não devemos pegar a Bíblia e tratá-la e fazer uma exegese bíblica apenas baseados em símbolos. Nós podemos cometer muitos erros. Mas hoje aqui nós estamos diante de um texto cuja origem e significado dos nomes são extremamente simbólicos para vocês compreenderem o que eu quero te ensinar hoje à noite. Esse povo passou fome. E eu dei o título a essa mensagem minha de prateleiras vazias. Porque há um problema aqui.
Belém, a cidade que vocês viram aí, Belém significa casa do pão. Casa do pão. E a minha reflexão com vocês hoje à noite é o que acontece quando o lugar que deveria ter alimento fica vazio. Quando a casa do pão não oferece mais pão. Quando as prateleiras do lugar de alimentação das pessoas começam a ficar empoeiradas, porque não há nada mais nelas. E vou mostrar para vocês algumas coisas que acontecem, mas me permitam ensinar para vocês primeiro o simbolismo do pão, querido. O pão não era só alimento na sociedade judaica, o pão era celebração, o pão era alegria. O pão foi inclusive colocado como a alternativa da presença de Deus. Levíticos capítulo de número 24, os pães da proposição, Deus estava presente ali. Então, quando falarmos de pão aqui, nós não estamos nos referindo apenas ao alimento, embora também a ele. Porque falta pão em casas abastadas, falta pão em lugares onde o alimento é farto. Porque o pão não é somente aquilo que você põe na boca, o pão é aquilo que enche o coração. O pão no casamento é a beleza de se viver juntos, é de ter amor a dar um ao outro, é de poder usufruir dos momentos e juntos vocês glorificarem a Deus por essa coisa maravilhosa. O pão na casa é harmonia, são filhos e pais que se amam. O pão na amizade é a cumplicidade, é ser verdadeiro. O pão na igreja é a presença de Jesus para as pessoas que vêm a este lugar, que estão famintas, não aqui na boca, no estômago, mas na alma. A alma está seca, está mirrada, o coração está apertado. Ter pão na igreja não significa só distribuir alimentos aos necessitados, mas acima de tudo, o pão da vida, que Jesus disse, Ele é o pão da vida. João 6,35, eu sou o pão da vida, Jesus ensinou. O que acontece então, queridos, quando falta pão na casa do pão? Pão na simbologia que eu te expliquei. O que acontece quando falta pão na sua casa, que como filho de Deus, deveria ser um lugar de prazer, de alegria, de serviço aos outros? Vamos lá caminhar no texto um pouquinho. Primeiro lugar, quando falta pão nos lugares que deveriam prover alimento, o povo busca alternativas perigosas. Prestem atenção. Quando falta alimento no lugar que deveria fornecer comida, as pessoas buscam alternativas perigosas. O texto diz que houve um dia, quando os juízes julgavam, que houve fome na terra de Moabe. E o que aquele povo fez? Um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Alternativa perigosa. Foram para o lugar onde tinha comida, mas o lugar que causou morte. Moabe não era lugar para o povo de Israel. Aliás, se você olhar, o povo de Israel foi proibido de se relacionar com os moabitas. Os moabitas têm uma origem, querido. Lembram quando Ló ficou embriagado? E que ele teve um caso com as suas filhas? Uma das suas filhas deu à luz a uma criança que originou os moabitas. Povo que Deus disse para a nação de Israel não se envolver, adoradores de um Deus chamado Camos. Quando falta alimento na casa que deveria alimentar as pessoas, elas buscam alternativas perigosas. Na sua casa, se faltar alimento, você e a sua esposa, seus filhos, podem buscar alternativas em lugares onde vai promover morte. Se a nossa igreja deixa de ser casa de pão, as pessoas vão procurar em outros lugares. Todas as vezes que falta pão na casa do pão, as pessoas buscam alternativas perigosas. E quando elas buscam essas alternativas perigosas, algumas coisas acontecem. Olha no seu texto, o nome desse homem é Elimeleque. Elimeleque significa Deus é meu Senhor. Deus é o Senhor ou Deus é meu Senhor. Porque há uma variação na língua hebraica quando cita-se esse nome, portanto os 2 títulos são aplicáveis a ele. Quando falta alimento na casa que deveria alimentar, seja a sua vida, seja a nossa igreja, seja a nossa família, e as pessoas buscam alternativas perigosas, veja o que pode acontecer. Primeira coisa, Deus se afasta. Deus se afasta.
E eu não estou inventando isso. O nome desse homem era Deus é meu Senhor. O que acontece com Elimeleque quando ele vai para a terra de Moabe? Ele morre. Morre, o Deus é o Senhor. Morre, o Deus é meu Senhor. E é por isso, pais, que às vezes os nossos filhos estão longe da presença de Deus, porque eles buscaram alternativas perigosas. Faltou pão, faltou presença de Deus. É por isso que nos casamentos, às vezes, buscamos alternativas perigosas. E morre, Deus é o Senhor, porque o pecado entra. Morre, Deus é o Senhor, mas quando buscamos alternativas perigosas, além de morrer, Deus é o Senhor, a presença de Deus se afasta, perdemos os fracos e os franzinos, Malom e Quilion, o nome dos dois filhos. Perdemos os fracos e os franzinos. Vocês já perceberam quando uma igreja tem um escândalo? Como que algumas pessoas se perdem? Os fracos e os franzinos. Vocês já repararam quando um casamento é destruído? Que se não for a misericórdia de Deus, perdemos os fracos, filhos que se revoltam, o cônjuge que vai por um caminho que nunca pensou em trilhar. Cuidado, nós não podemos deixar faltar pão na casa do pão. A minha e a sua vida deve ser um celeiro para distribuir a quem precisa, um celeiro para alcançar os necessitados, um celeiro para levar Jesus para o coração das pessoas que estão morrendo de fome. A nossa casa precisa ser um celeiro, amém, queridos? A nossa vida pessoal, a nossa igreja, esta nossa igreja precisa ser um celeiro abundante, farto de pão, para levar aquelas pessoas que estão passando fome. Porque senão elas correm o risco de buscar alternativas perigosas. E nessa alternativa perigosa, Deus se afasta, morre, Deus é o Senhor. E nós perdemos os fracos e os franzinos. Mas quando buscamos alternativas perigosas, mais uma coisa acontece. Como que é o nome da mulher que nós estamos tratando, dessa família? O nome dela é Noemi. O nome dela é Noemi, agradável, ditosa, bela, bonita, prazerosa. Estes são os significados do nome dela na língua hebraica. Mas quando buscamos alternativas perigosas, a presença de Deus se afasta, morre os fracos e os franzinos, o pecado domina a vida das pessoas e eles ficam subjugados por uma força além deles. Ela diz, não me chamem mais de Noemi, não me chamem mais de Noemi, porque eu era ditosa, mas faltou bênção, graça de Deus, por causa da situação delas, e ela muda o nome dela para quê? Mara. Que se tem alguma Mara, desculpa, é só o significado do texto. Mara, que naquela época significava amarga, azeda, entristecida, não tendo mais vontade de viver. Perceberam? Perceberam a consequência de quando as nossas prateleiras se esvaziam, queridos? O mal que pode vir sobre as pessoas, a consequência e os desdobramentos dessa atitude. Quando falta pão na casa do pão, as pessoas buscam alternativas perigosas. E quando buscam essas alternativas perigosas, a presença de Deus, por causa do pecado, se afasta. Somos distribuidores de bênçãos e precisamos que a nossa vida seja um celeiro para as pessoas que chegarem perto de nós. Mas eu quero correr um pouquinho e mostrar para você mais uma coisa maravilhosa. Porque se você hoje sente como se as prateleiras da sua alma e do seu coração estão vazias, tem alguém aqui que se sente assim? Dá um sinalzinho com a mão para mim, para ver se eu estou falando com alguém. Alguém que diz assim, eu acho que a minha vida está nesse momento. Eu estou vivendo um momento em que as prateleiras do meu coração estão vazias. Tem alguém aqui assim hoje à noite, queridos? Mais alguém? Pois eu quero dar um recado para vocês. Há esperança para vocês e para todos nós. Veja o versículo de número 6, aí do texto, nós não lemos, paramos no 5, mas veja o 6 agora. E eu vou ensinar uma coisa para vocês. Quando o rumor de que o pão voltou a existir na casa do pão, as pessoas correrão para lá. Quando o rumor de que há pão novamente na casa do pão, as pessoas correrão para lá. Veja o versículo de número 6 comigo. Vamos tentar
ler esse versículo aí juntos, vocês têm ali na tela. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe volta a ter pão na casa do pão. E quando volta a ter pão na casa do pão, o que acontece? Aqueles que estão distantes voltam para casa. Amém? Não é lindo isso, queridos? Aqueles que estão distantes voltam para casa. Aqueles que estão perdidos encontram caminho. Aqueles que estão amargos podem ter a sua vida mudada. E aqueles que estão em estado de desespero encontram esperança. Precisa ter pão na casa do pão, porque as pessoas vão falar, ali tem um lugar que se alimenta. Se essa igreja se mantiver oferecendo pão, vai correr pelas ruas deste bairro, pelas ruas dessa cidade, que há um lugar oferecendo pão para os famintos. E os famintos correrão para cá, queridos. Porque Santo Agostinho já se antecipou e disse séculos atrás, o homem, todo ele, rico, pobre, branco, negro, de qualquer parte do mundo, tem um buraco no coração que só Deus tem a medida para tampar. Essa fome alimento não mata. Essa fome não há hambúrguer, como o seu pastor ali, ó, mais jovem, gosta demais, não mata. Essa fome não são as pizzas maravilhosas de São Paulo que saciam. Essa fome, só Jesus de Nazaré. E quando as pessoas ouvirem que aqui tem esse pão, eles virão para cá. E eles vão pedir, eu quero ser alimentado. Porque a minha alma tem um buraco. Porque o meu coração tem fome. Porque a minha alma está seca. E eu preciso ser alimentado. E deixa eu ensinar para vocês algumas coisas que acontecem quando as pessoas voltam a buscar pão no lugar que tem comida. Assim como quando eles se afastam tem consequências, quando eles voltam, tem também consequências maravilhosas. Tem coisas lindas que acontecem. Primeiro, as pessoas voltam a ter vida, a fome mata, o alimento traz novamente a vida. Mas deixa eu te mostrar no texto, esse livro de Ruth é muito rico nisso, em significados novamente. Capítulo 2, versículo de número 4, por favor, veja comigo rapidinho. Capítulo 2, versículo de número 4, pastor Casalberto, seja paciente comigo só um pouquinho, se eu ultrapassar o tempo, querido. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. Responderam-lhes, o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores, de quem é essa moça? De quem é essa moça? Sabe o que significa Boaz? Boaz significa resgatador. Resgatador era uma ordenança veterotestamentária para que todo aquele judeu que viesse a falecer deixando esposa e herança, alguém tinha que resgatar. Gente, resgatar a esposa talvez não era uma coisa muito boa, mas tinha herança, né? Porque você imagina se a esposa não fosse lá essas Brastemp. Mas o cara pelo menos tinha uma herança para acompanhar. Esse é o resgatador. Quando volta a ter pão na casa do pão, as pessoas voltam para casa e elas têm a oportunidade de se encontrarem com Jesus de Nazaré. Porque Boaz é uma tipologia de Cristo. Ele é uma tipologia de Cristo por duas razões. Primeiro, por causa do seu nome, resgatador. É o Goel, é a palavra hebraica. Goel é a palavra que nós usamos para Cristo no sentido de que Ele nos resgatou do pecado. Aleluia por isso. Não é apenas o nome, é a tipologia da ação de Boaz. E veja que coisa interessante. Aquela era uma sociedade agrícola. Tinha lavoura para tudo quanto é lado. Essas duas mulheres voltam para casa e Ruth diz para sua sogra, olha, nós estamos aqui na pior. Eu vou sair com os segadores e eu vou rebuscar. Essa era uma prática do Velho Testamento, ordenada por Deus, que quando eles colhessem, não catassem tudo não. Deixassem cair um pouquinho, chamava respigar. Deixa cair um pouquinho, para que as viúvas, os órfãos e os pobres tenham o que comer. Então está lá, Ruth vai respigar. Com tanta roça para essa mulher aí, gente. Onde é que ela cai? Na roça de Boaz, que era um cara solteiro, bonitão e rico. Oh, dá para concorrer com um cara desse? Bonitão, solteiro e rico. O bonitão é por minha conta, nós vamos descobrir lá no céu, mas o solteiro e rico está na Bíblia. Então esse aí nós vamos descobrir lá no céu, se eu exagerei aqui na minha interpretação bíblica. Quando há pão na casa do pão, deixa eu te ensinar mais uma coisa. E as pessoas voltam para se alimentar, elas têm a oportunidade de encontrar com Jesus.
E prestem atenção no que eu vou dizer agora. Milagres acontecem. Com tanta roça, aquela mulher vai respigar na roça do Boaz, que não é só uma tipologia de Cristo, ele é o resgatador por causa do segundo exemplo. Só existiam, o resgatador tinha que ser da família do marido falecido. Não podia vir um cara estranho e dizer, eu vou resgatar. Resgatar o quê? Nada que te pertence. O resgatador tinha que ser da família do falecido. Gente, coincidentemente, por causa do destino, Boaz era parente de Elimeleque. Não é maravilhoso isso? Você pode dizer glória a Deus por isso, querido? Glória a Deus por isso. A menina vai respigar na roça do resgatador, que era da família do marido. Quando há pão na casa do pão, as pessoas vêm, têm a oportunidade de se encontrar com Cristo, e milagres podem acontecer. E você quer ver mais um outro milagre, que não dá nem muito tempo para a gente falar? Quando Boaz descobre que ele fica apaixonado na menina, a menina era bonita, e a sogra deu um jeitinho também de ajeitar as coisas lá, depois vocês leiam o texto, ela faz, e sogra quando se envolve é uma coisa do outro planeta, né, gente? Tem coisa que só sogra sabe fazer. Então ela fez, e fez uma coisa muito boa, para você que faz piadinha de sogra aí, seu bonitinho, essa sogra salvou a barra dessa menina, porque ela deu dicas, falou, ó, quando ele deitar, você vai lá e deita no pé dele, deita no pé dele, e aí o resto é censurado, depois vocês leiam, mas ela vai. E olha que coisa interessante, quando ele fala assim, apaixonei nessa mulher, quero resgatá-la, o cara falou, ó, tem alguém na sua frente, tem um resgatador na sua frente que era por linhagem, primo primeiro vinha primeiro, primo segundo depois, e por aí vai. Aí Boaz arma uma estratégia. Por que eu te disse que quando há pão na casa do pão, e nós, queridos, isso aqui está batido, às vezes é até difícil para a gente falar sobre isso, porque as pessoas dizem, pastor, isso é conversa de pastor. O dia que isso se tornar conversa de pastor, nós podemos levantar desses bancos, largar essas Bíblias, fechar essas portas e irmos fazer outra coisa. Milagre acontece, gente. Milagre acontece. Nós temos um Deus que nos ama, capaz de todas as coisas e que faz milagre na nossa vida. Você crê nisso? Diga amém para mim, em nome de Jesus. Vejam, tinha um resgatador na frente. Boaz chega na porta da cidade, continua lendo o texto, você vai encontrar isso aí. Ele chega na porta da cidade e diz assim, quem é o resgatador de Noemi? Ex-mulher de Elimeleque. Aí ele diz, é fulano. E ele chega, traz 10 testemunhas, chega para o fulano na porta da cidade, na presença das testemunhas, e diz, tu és o resgatador na linhagem de Elimeleque, nosso parente. Resgata, pois, a tua terra. Se não, dize-me agora. O cara fala, eu vou resgatar. Olha a estratégia do Boaz. O cara era casado, certamente. Eu não tenho provas disso na Bíblia, mas ele era casado, porque a gente pode perceber. Quando o cara falou, vou resgatar, Boaz ficou na mão. Aí ele virou para o cara e falou assim, tá bom, você resgata a terra, mas você tem que resgatar a mulher e a sogra também. Aí não, o cara está lá no texto, porque o cara na hora fala, não posso resgatá-las, resgata então tu. Ora, ele não tinha nem mulher nem sogra. Vem com o pacote, gente, você casou, você tem que arrumar uma sogra, então já estava ali no pacote. Veja, Deus preparou tudo, o cara era casado, já devia ter mulher e sogra enchendo a paciência dele. O cara queria ver sogra de maneira nenhuma. Quando era para resgatar a terra, ele falou, eu vou resgatar. Logo falou, então você leva a sogra e a filha. Não, já tem problema suficiente lá em casa, quero não. Quero de jeito nenhum esse negócio, pode ficar. Aí Boaz diz, então eu vou resgatar. E resgata. E eu estou pulando aqui uma porção de coisas, gente, porque eu quero terminar com uma parte que eu preciso terminar com ela assim, essa mensagem nossa. Quando volta a ter pão na casa do pão, seja minha vida, sua vida, nossa família, a nossa igreja, as pessoas que buscaram alternativas perigosas no pecado, estão morrendo os fracos e os famintos, as pessoas estão se tornando amargas e doentes, elas ouvem falar que há pão, esperança, que há pão, palavra, que há pão, presença de Deus, e elas voltam. Quando elas voltam, elas têm a oportunidade de se encontrar com Jesus, e elas são objetos do milagre de Deus. Amém? Amém. Mas há uma coisa ainda mais bonita. Quando volta a ter pão na casa do pão, a nossa história é reescrita. Você pode dizer amém por isso?
E eu não estou aqui com um chavão de pastor, jargão de pastor, não, para você. Você vai olhar comigo para a Bíblia agora. E você vai me dar a sua palavra. Se realmente estiver ali, você vai acreditar nisso. Amém? Se estiver aqui na Bíblia, você vai acreditar nisso? Então me acompanha, me dá 2 minutos de sua atenção e eu encerro. Primeiro, nós estamos falando de uma mulher moabita, que era a nossa irmã Ruth. Ela não tinha direito à participação em Israel, confere comigo isso? Ela era de um povo estranho, aliás, gentia, considerada ímpia, um povo pagão, adoradores de Camus, um deus estranho. Nós estamos falando de uma segunda mulher, chamada Noemi, cujo nome tinha sido transferido para Mara, amarga. Essa mulher perdeu o marido, essa mulher perdeu os 2 filhos homens, ela estava totalmente desamparada, confere? Ela não tinha esperança na vida, ela era triste, chorava o dia inteiro. Deus pesou a sua mão sobre mim. O que eu disse a você? Que quando volta a ter pão na casa do pão, a nossa história pode ser reescrita. E você me diz que se tiver na Bíblia, você vai acreditar nisso, não vai? E vai aplicar isso na sua vida, em nome de Jesus? Vai fazer isso, querido? Então agora você abre a Bíblia comigo, por favor. Deixa eu te conduzir em 2 minutinhos e a gente encerra isso aqui. Você vai ler comigo, por favor, no capítulo de número 4. Um texto que começa no versículo de número 13. Olha a palavra que você deu. Se Deus pode reescrever a história, você quer que a sua, a partir de hoje, seja reescrita, amém? Amém. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Olha o versículo 14. Então as mulheres disseram a quem? A Ruth? A Noemi, que era a amarga, que era a desprezada, que era a adoecida agora. Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, para que será teu resgatador e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida, consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Uma expressão também simbólica de totalidade. Noemi tomou o menino e o colocou no colo e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram como? Obed. Esse é pai de Jessé, pai de Davi. Deus pode reescrever a sua história? Então agora abra comigo em Mateus capítulo de número 1 e terminamos. Um texto que ninguém gosta de ler na Bíblia, ninguém lê genealogia. Todo mundo que lê a Bíblia, na hora que chega naqueles nomes, fulano gerou ciclano, beltrano, você pula, que coisa chata. Não sei quem são essas pessoas, mas há aqui o que eu quero te provar, que Deus pode reescrever a sua história. Você leu lá comigo em Ruth, que Ruth e Boaz tiveram um menino, que o nome desse menino foi como? Obed. Obed gerou quem? Jessé. E Jessé gerou quem? Davi. Então agora veja comigo Mateus capítulo de número 1. Vamos no versículo de número 5 e depois no versículo 16. Versículo 5. Salmão gerou de Raabe, que também era uma prostituta. Quem que ele gerou? Quem que ele gerou, gente? Boaz. Este de Ruth gerou a Obed. Olha lá o Obed aqui. E Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão. Vamos pular um pouco dos nomes chatos aí agora. Vamos lá para o versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu? Jesus. Que se chama? Ah, Deus pode reescrever sua história, querido. Quando tem pão na casa do pão, as pessoas que estavam perdidas no pecado voltam, os fracos encontram novamente força para prosseguir, têm a oportunidade de se encontrar com Cristo, e a nossa história é reescrita. Porque quando há pão na casa do pão e as pessoas se encontram com Jesus, Ele faz milagres, para a honra e para a glória dEle somente. Dessa história de fome, desta história de falta de alimento, dessa história que gente mudou o nome para amarga, dessa história de gente que se perdeu,
Você escreveu a história e os colocou na linhagem do nosso Salvador. Podia ser melhor do que isso? Imagina você que hoje veio aqui porque diz, pastor, minha vida eu andei vivendo aí sem pão e seco e o coração. Você veio aqui hoje, você tem a oportunidade de se reencontrar com Jesus de Nazaré. Aqueles que levantaram a mão têm a oportunidade de encher essas prateleiras novamente de alimento, querido, seu coração de graça, favor de Deus, milagres acontecer e a história da sua vida ser reescrita. Eu nem sei como terminar essa mensagem com vocês, porque nós temos a ceia, mas minha vontade era de pedir para cada um de vocês vir aqui à frente, se dobrarem nesse altar e dizer, Senhor, reescreve a minha história. Tem pão na casa do pão, amém, queridos? Nosso Senhor está vivo. Vocês estão em uma igreja que ensina vocês a se alimentarem. Há pão nessa casa. Venham e comam, bebam com fartura, porque Jesus está nesse lugar.